Muito bom dia, boa tarde, boa noite, professor, ou todos que estejam vendo este vídeo. Meu nome é Arthur e hoje eu vou apresentar o nosso projeto de instalações elétricas, composto pelo grupo da Alice Campos, Ana Cassimiro, eu, Arthur Carvalho e Vitória Lage. E esse projeto a gente quer ressaltar que ele foi feito basicamente com base na NBR 5410, né, a ABNT, e também com as notas de aula e algumas dicas que o professor nos passou. Bom, o trabalho foi dividido em 4 etapas, sendo elas o levantamento de cargas de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, assim como a definição do tipo de fornecimento. Postergando para a segunda, a planta elétrica, a gente posicionou os pontos de iluminação, interruptores, tomadas, quadro de distribuição e eletrodutos. A terceira e penúltima etapa, o dimensionamento dos condutores, dos disjuntores e dos eletrodutos. E a quarta e final etapa foram os cálculos finais de demanda, o dimensionamento da entrada de energia, o equilíbrio de fases e complementação do diagrama unifilar. Bom, aqui, depois das análises que nós fizemos com a planta disponibilizada para o nosso projeto, nós fizemos o quadro de cargas instaladas, totalizando ali um total de cargas de iluminação de luz de 2,88 kW, ou 2.880 voltamperes. Tomadas de uso geral, né? Aquelas mais simples da casa toda, que a gente coloca carregadores, enfim, coisas mais simples. Nós totalizamos em 7,9 kW ou 7.900 voltamperes. E tomadas de uso específico, são aquelas com um pouco mais de demanda ou algum outro tipo específico. A gente totalizou fazendo esse somatório aqui em 15,7 kW ou 15.700 voltamperes. Então, totalizando ali um valor de 26,48 ou aproximadamente 26,5 kW para a residência. É um consumidor do tipo trifásico, né, um abastecimento comum de energia elétrica, e as tensões são de 127 e 220 volts, tensões normais, nada que foge do padrão de alimentação padrão. Aqui a gente está com essa planta, eu vou apresentar mais tarde, direto dentro do nosso aplicativo que a desenvolvemos. Aqui a visualização fica um pouco abaixo, mas a gente dividiu a casa basicamente em 12 circuitos, então são circuitos independentes, trazendo mais flexibilidade, trazendo mais segurança, mais conforto na hora da aplicação e manutenção. E aqui a gente pode ver esses circuitos sendo distribuídos, as tomadas de uso específico, principalmente aqui do banheiro, né, que são compostas de 11.500 voltamperes ou 11,5 kW, que é basicamente 40% da carga. Então, elas estão aqui localizadas na região dos banheiros e temos várias disposições aqui, iluminação, tomadas de uso geral. Então, assim, só uma disposição para a gente ter uma noção do projeto aqui. Após isso, a gente fez, como eu falei, a divisão dos circuitos, dividimos em 12 circuitos independentes para realmente trazer uma flexibilidade maior, uma segurança, um conforto melhor, uma praticidade no geral, sendo eles 3 circuitos de iluminação, 4 de tomadas de uso geral e 5 de tomadas de uso específico. Então, até caso esse projeto visse a ser um projeto real, poderia até ser dividido em questão de cores, né, a questão de tipo de material, ou seja, fazer uma divisão ali na obra mesmo, facilitando essa instalação. E novamente, só trazendo aqui os fatos, a gente trouxe 2,88 kW só de iluminação, tomadas de uso geral 7,9 e tomadas de uso específico 15,7, totalizando ali aproximadamente 26,5 kW. E a gente vê que a residência toda é basicamente 127 volts, a exemplo só dos dois chuveiros e do ar-condicionado, que são 220 volts, que são equipamentos que já exigem uma tensão nominal um pouco maior. Aqui depois a gente fez a tabela do cálculo dos fios ou cabos. A gente achou basicamente bitolas de 2,5 mm para a maioria dos nossos circuitos. É apenas o circuito 5, que seria o circuito de tomada de uso geral, teve que subir para 6 milímetros. O circuito 8 e 9, que são os circuitos dos banheiros, que foram respectivamente 4 e 6 milímetros, que tiveram que ter esse aumento dado sua utilização. Então a gente fez esse dimensionamento e também com isso a bitola do fio ou cabo terra foi em 6 milímetros quadrados.
Já para os disjuntores, a gente fez que o cálculo geral para o maior deles é de 29,92, que é basicamente 30 amperes. E com isso a gente escolheu um disjuntor geral de 40 amperes, que já é algo bem encontrado em residências e lojas de instalações elétricas no geral. Então a gente já tem essa boa base ali, que não é um projeto que foge do padrão. Com isso, a gente fez aqui um quadro resumo, novamente trazendo as potências: 7,35 kW e 9,76 para as três fases, sendo elas 12 circuitos. A gente dividiu nas fases. No caso, os banheiros dos chuveiros são bifásicos, né, AB e BC, e o ar-condicionado é AC. Aqui os disjuntores gerais, igual eu falei, o quinto circuito é o mais pesado, o oitavo e o nono, que são os chuveiros, respectivamente, 25 e 32. O resto, 10 a 16 amperes. E aí, novamente, trazendo o cálculo das bitolas, só um quadro mais generalizado aqui. Bom, para concluir, a gente viu que o projeto atende aos requisitos técnicos e normativos da ABNT NBR 5410, garantindo ali a segurança, funcionalidade e confiabilidade para a instalação elétrica da residência. E conforme eu disse também, é um projeto que não foge do padrão. Então, caso visse ser um projeto real, também poderiam ser facilmente encontrado em lojas de instalações elétricas no geral, todos os equipamentos necessários, os eletrodutos, os circuitos, né, os disjuntores que não fogem do padrão. Né, e só para resumir mesmo, a gente trouxe levantamento de cargas, divisão de circuitos, dimensionamento de condutores, proteção elétrica e queda de tensão, balanceamento de fases. Aqui apresentar o projeto para vocês dentro do software que a gente desenvolveu aqui, o AutoCAD, que aqui fica a qualidade um pouco melhor, mas é basicamente a mesma coisa que está no slide, né, só que o quadro de cargas instaladas. Aqui o layout, né, do tipo que a gente pegou aqui, a área externa, que tem basicamente só iluminação. Aqui os dois chuveiros, onde tem mais aquele uso um pouco mais demandado. Aqui também temos as legendas, né, de tudo que foi utilizado no projeto. Aqui o resumo, composto por Alice, Ana, Arthur e Vitória. Aqui é basicamente também os quadros de divisão de circuitos, tabela dos cálculos dos fios, disjuntores, né? Aqui o quadro geral, o disjuntor geral de 40 amperes. E aqui a gente vê até uma identificação até com cores, uma coloração que dá uma diferenciada melhor do que aquele que estava na apresentação. Então aqui eu vou passar de cima para baixo só para ter uma visualização melhor de tudo que foi feito. E vale ressaltar que esse projeto foi bem bom para a gente realmente fazer esse link, né, de como é a prática de instalações elétricas em geral. Né, já tem essa conexão um pouco mais com o curso de engenharia civil, que a gente está mais acostumado com construção civil no todo, mas claro que a eletricidade é essencial para nossos dias, computadores. Eu estou gravando esse vídeo só por causa da eletricidade no computador, então é bom a gente ressaltar isso, que é de suma importância esses tipos de projeto. E é isso. Obrigado a todos pela visualização. Espero que tenham gostado do trabalho.